Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz e a luz do Mestre amado Jesus possa estar com cada um de nós neste momento tão peculiar, tão particular, pelo qual a humanidade está passando, um momento de pandemia em virtude desse vírus, que assola praticamente toda a humanidade, o Covid-19, e é um momento muito particular da humanidade, como nós dissemos, em virtude da necessidade que temos de estar nos remodelando, de estarmos nos redescobrindo, que na verdade é uma condição natural para o processo de evolução do ser humano, e do espírito principalmente. Trazemos para este momento uma reflexão da nossa irmã Delphine de Girardin, uma senhora da alta sociedade parisiense, na época de 1861, em que ela nos convida a uma reflexão que cabe muito bem com as necessidades que estão surgindo e que em algum momento nós já carregávamos, mas principalmente agora em que tudo está potencializado, dado esse momento de convívio íntimo que nós devemos ter, para que a gente possa refletir, para que a gente possa tentar, desta forma, na condição em que cada um de nós se encontra, como aprendizes do Evangelho de Jesus, à luz dessa doutrina que nos acolhe e que nós acolhemos também, a doutrina dos Espíritos, para a nossa vida, para o nosso caminhar nesse processo de evolução, é uma mensagem bastante atualizada. É uma mensagem que nos convida a uma reflexão muito profunda. E ela encontra-se lá no capítulo 5, no capítulo que fala sobre a bem-aventurança dos aflitos, bem-aventurados os aflitos, e a gente vai encontrar lá no item 24, que é a desgraça real. Para que a gente possa conversar um pouco sobre essa mensagem, sobre essa reflexão, para que a gente possa alcançar um norte aí para refletir de uma forma mais clara sobre essa mensagem, a gente precisa perceber alguns conceitos que a nossa irmã já traz logo no início da sua reflexão e que são bastante peculiares à nossa essência ainda, um tanto quanto em determinados momentos próximo àquele ser mais primitivo. E aí a gente precisa compreender determinados pontos de vista para que a gente possa verdadeiramente equilibrar os nossos questionamentos diante de todo esse momento de dificuldade pelo qual muitos de nós está passando. Alguns estão aí com os entes queridos, amigos, esposo, esposa, filhos, que estão desencarnando em virtude dessa condição, e a gente não vai aprofundar-se nesse contexto, mas a gente vai buscar uma visão que nos conforte, que nos auxilie diante desse e de todos os momentos pelos quais nós passamos na nossa vida. E essa mensagem que está lá no capítulo 5, quando ela fala bem-aventurado os aflitos. Já por aí nós devemos compreender que proposta é essa do Mestre Jesus, quando ele fala que bem-aventurados os aflitos. Quando Jesus nos fala sobre a bem-aventurança das aflições, Jesus está a nos falar que as aflições é uma verdadeira oportunidade para que possamos trabalhar em nós diversos aspectos. O fortalecimento da fé, o fortalecimento ou o descobrimento através do autoconhecimento das nossas próprias potencialidades, a condição refletindo na proposta evangélica do Mestre, que aquilo que estamos passando tem o nosso peso, a nossa contribuição, a nossa responsabilidade. Então tudo isso são aspectos que nós temos que compreender. Por que é necessário isso? Porque não basta passar apenas pela aflição. Porque aquele que passa pela aflição, mas cede aos impulsos dos questionamentos inconsequentes ou desequilibrados, desarmoniosos, aqueles que cedem ao impulso apenas da revolta, ao desejo de vingança, à ira, não estão, naquele instante, aproveitando esta oportunidade. Não estamos dizendo aqui que ao passarmos por uma aflição, a passarmos por uma desgraça, como conceituamos em nossa vida, vamos render aí, sair soltando rojões e fogos. Não é essa a intenção, não é essa a proposta.
mas há um princípio na evolução do espírito que deve ser trabalhado constantemente. Quer estejamos nós no plano físico enquanto encarnados, quer estejamos nós na nossa condição essencial, original, seres espirituais, não é? Que é a resignação. A resignação é um atributo da humildade. E é necessário que o homem seja humilde para que ele possa verdadeiramente compreender aquilo ou as situações pelas quais ele esteja passando. Cada um compreende as situações, cada um compreende o seu momento de uma forma, de uma maneira, de acordo com o seu aprendizado, de acordo com as suas experiências, de acordo com as suas lembranças, né, veladas, vamos dizer assim, né, ainda por conta de experiências reencarnatórias. Mas, enfim, estamos todos nessa oportunidade reencarnatória, estamos todos nesse momento. E ainda assim, o aprendizado, a forma de ver, o ponto de vista, ele é de cada um. Por isso que a lei divina ela é tão perfeita. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, permite e nos cria, na verdade, para que possamos alcançar essa perfeição. Perfeição esta, ainda que relativa, é verdade, porque absoluto só o Criador, mas permite em sua infinita bondade e misericórdia que possamos passar por essas experiências no coletivo. No coletivo da família, no coletivo das cidades, no coletivo do orbe como um todo. Não é? Passamos pelas experiências, ora compartilhando com algumas pessoas, ora pessoas compartilham conosco também, mas a verdade é que todas as experiências podem trazer para nós um aprendizado, uma visão, um ponto de vista. E para que esse ponto de vista ele faça sentido no meu processo de evolução, ele precisa estar harmonizado, ele precisa estar equilibrado. E a nossa irmã, ela diz logo no início aqui da sua reflexão: todos falam da desgraça, todos a experimentaram e julgam conhecer o seu caráter múltiplo. Então olha só, nós começamos a falar sobre a necessidade que temos de compreender que não basta passar pela aflição, temos que bem saber passar pela aflição, porque o verdadeiro aprendizado vem primeiro pela resignação, né, para que eu possa trabalhar a humildade, né, e aí eu vou compreender a primeira descoberta, que eu não tenho capacidade moral para questionar Deus, olha só, a respeito de questionamentos, perguntas, né, que nós ainda nos permitimos fazer. Por que comigo isso? Né? Por que com fulano não acontece? Por que só acontece comigo? Por que as coisas são assim para o meu lado? Né? E aí, então, nos é permitido fazer esses questionamentos? Claro. Né? É um filho perguntando ao pai. Porém, o pai sabe o quanto o filho tem capacidade de compreender naquele momento. O quanto o filho é merecedor, né, de elucidar, ou de ter elucidado aquele questionamento. E disso a gente não pode fugir, a gente não tem como correr. Por quê? Porque isso é uma regra da lei natural. E a lei natural, a lei divina, a lei de amor, ela é perfeita e imutável. Em algumas reflexões, né, que nós tivemos a oportunidade de fazer todo esse processo, né, quando ainda nos encontrávamos, nos abraçávamos, né, ríamos ainda todos naquele coletivo das casas espíritas, né, naquele ambiente do movimento espírita. Mas, vez por outra, a gente conversando antes das palestras, ou até mesmo após algumas palestras, e as pessoas relatavam sobre justamente isso, né, Túlio? O que a gente percebe é que a humanidade carece muito de Deus. Olha só. Deu para entender o distanciamento em que essas reflexões estão? A humanidade carece muito de Deus. Olha só, Deus está presente para cada um de nós 24 horas por dia da nossa vida. Foi assim no início, é assim agora e será assim por toda a eternidade. Só que há um detalhe. Nós não estamos criando a intimidade com Deus. E essa falta de intimidade com Deus, que começa no próprio ambiente familiar, é que nos permite acometer esses equívocos, de passar pelas situações e considerarmos que, porque já passamos por determinada situação,
já temos a condição de julgar e conhecer o caráter múltiplo daquilo pelo qual nós passamos. Olha só. E isso é muito interessante, é muito realista dentro da nossa vida, do nosso dia a dia. Porque, vejam bem, nós passamos por situações. Existem situações em que, vamos colocar aqui a situação de um item material. Pronto, alguém tem lá uma determinada pessoa, uma determinada família, tem lá um bem material, um carro. Vamos colocar um carro. E aquele era o único carro da família. Não é? E aquele carro, então, de repente, numa situação qualquer, aí, o carro foi perdido. Né? Foi roubado, bateu, foi perda total, foi alguma situação aí. Certo? Ora, para aquela família, naquele contexto, aquilo foi uma desgraça? Foi. Né? Poxa, é o único carro da família. Né? Aí vem os processos. Alguns um processo mais harmonioso, né, de equilíbrio e aprendizado, vai dizer assim, pô, mas ainda bem que foi só bem material. Não é isso? Alguns vão se ater ainda naquele questionamento mais primário, né? Poxa, com desgraça, e agora o que vai acontecer? Num carro que a gente tinha para tudo para trabalhar, e agora como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou... E para outros vão dizer assim, poxa, isso tudinho aí só por conta de um carro. Então, assim, são esses pontos de vista que precisam entrar em equilíbrio, em harmonia. Por quê? Nós não temos condições de julgar. Eu não tenho condições de julgar o quanto aquilo ali, né, foi penoso, foi uma desgraça para aquela família. Porém, aquela família, no processo da misericórdia divina, de evolução no ambiente familiar, não pode ater-se, não pode limitar-se àquela condição de ficar estagnado naquela reflexão. Ah, perdemos o bem e agora somos os coitados, somos eles. Não. Olha só. Tem-se que reunir forças e perseverar. Recomeçar. Porque Deus tem uma proposta para a vida de cada um de nós. Por isso o processo de intimidade com Ele, né, é muito necessário. Primeiro, no aspecto individual. Cada um de nós tem que criar essa intimidade com Deus. Temos uma ferramenta maravilhosa e que temos que saber usar, que é a oração. A prece, a oração, a reza, não é? Seja qual for o nome que a gente conheça, é um instrumento, é um canal direto que liga a criatura ao Criador. Não precisa de intermediário. Certo? Então isso é o que? Religião. Religare, aquilo que liga a criatura ao Criador. Esse instrumento nós temos que ter a consciência de saber utilizá-lo. Mas nós só vamos ter essa consciência se eu faço aquele processo lá do início, de autoconhecimento. Para que eu possa perceber as minhas limitações. Para que eu possa chegar para o Pai, né, e entregar a Ele as minhas queixas. Mas tendo a consciência de que a resposta pode não vir naquele momento. Primeiro, porque eu posso não ser merecedor que ela venha. E não vou ser merecedor por quê? Porque é Deus fazendo birra comigo? De forma alguma. Não vou ser merecedor porque não vou estar ainda o quê? Preparado. Reflexão, né, do diálogo de Judas com Jesus. Quando Jesus vem a falar da vinda, do advento do novo Consolador, e ele pergunta, mestre, por que estáis a revelar isso para nós e não para toda a humanidade? Porque vós estáis na condição de saber. E os outros ainda não. Ainda não. Então, por que estamos trazendo tudo isso? Porque o momento que nós estamos vivendo nos cobra, nos requer, né? É uma oportunidade de imenso aprendizado. Claro que traz os seus transtornos no aspecto financeiro, traz. Mas traz o seu transtorno também no aspecto psicológico, pode trazer. Mas temos que passar por esse momento. Faz parte do nosso processo evolutivo. Não porque Deus quisesse que a gente estivesse vivendo um momento agora de pandemia, de vírus. Não. Mas em virtude, né, das energias, dos pensamentos, das atitudes, das ações que a humanidade fez e faz, estamos colhendo aquilo que verdadeiramente semeamos. É um princípio básico do entendimento da doutrina espírita. Não é um pensamento espírita.
Isso é um pensamento, uma reflexão do Evangelho de Jesus. Mas a doutrina espírita trabalha muito esse aspecto, principalmente nos conceitos da reforma íntima, da reforma moral. E ela diz assim: o plantio é livre. Podemos plantar o que quisermos. Né? Possuímos o livre-arbítrio para plantar o que quisermos, flores ou espinhos. Mas, invariavelmente, vamos colher aquilo que plantarmos. Agora, um detalhe que a nossa irmã traz aqui. Olha só que interessante. Sim, realmente são a desgraça para aqueles que nada veem além do presente. Eu ia ler esse parágrafo aqui todo, mas eu tenho uma reflexão muito importante em cima disso. Todo esse contexto, certo, que nós passamos, as experiências da vida que a gente passa, a gente não pode ficar numa visão unidimensional. Por quê? Porque isso é contra a nossa natureza. O Evangelho de Jesus, ele propõe uma visão tridimensional. A doutrina espírita é uma visão tridimensional. O que isso quer dizer? O Evangelho de Jesus, ele nos convida a uma visão transcendental, uma visão que ultrapasse os limites da matéria. Olha só, corpo físico, corpo perispiritual, as impressões das experiências e corpo espiritual. Mas a gente não vai se ater nesses contextos, nesses conceitos, apenas nessa visão. O Evangelho de Jesus, a proposta do Evangelho de Jesus é para que nós possamos despertar para essa visão mais espiritualizada. Essa visão mais espiritualizada é uma visão que ultrapassa o aspecto materialista. Então, em alguns momentos vamos encontrar a dor, vamos. A dor, muitas vezes, ela é inevitável. Faz parte da nossa, em determinado momento, programação kármica, mas faz parte das necessidades que temos que passar aí para evoluirmos. E aí a gente pode dizer assim, poxa, mas eu tenho que passar pela dor? Aí nós perguntamos, vamos analisar um aspecto simples da humanidade. Um aspecto simples, perdão. Olha só. Essa proposta do perdão, recentemente, eu gosto muito de brincar com isso, assim, uma reflexão recente nossa aí. 2020 anos atrás. Vamos voltar só 2020 anos atrás. E aí está lá Cristo falando que nós devemos perdoar, na reflexão lá do Velho Testamento, né? 70 vezes 7. Tá? Essa reflexão a gente vai encontrar lá na Gênesis, ok? 70 vezes 7. E aí, um diálogo com Pedro, né, já no Novo Testamento aí, ele traz esse diálogo com Jesus, né, e Jesus responde, quando Pedro faz essa referência nas Antigas Escrituras, Jesus responde de acordo com as Antigas Escrituras, contextualizando para toda a eternidade. Né? E aí, então, ele diz, olha, Pedro, nós tem que perdoar infinitas vezes. Agora, esse perdão só vai encontrar refletindo dentro de si, para que tu possa encontrar qual é a proposta de Deus para a tua vida. Olha só que profundo. Não é? E é isso que nós estamos vivendo hoje. Né? Oportunidades de perdoar no ambiente familiar, oportunidades de amar, lembrando agora a reflexão de Emmanuel, né? Que Emmanuel diz assim, o melhor momento para que a gente possa evoluir é o agora, é o hoje. E isso é muito importante, é muito verdadeiro, porque a gente prospecta muito o futuro, a gente quer ter muito uma visão do futuro. Ah, como vai ser o meu futuro? Eu quero que meu futuro seja assim, eu quero que meu futuro seja assado, eu quero isso e tal. Mas olha só, mais uma vez, a visão unidimensional, é essa mesma visão. A gente analisar só o aspecto do agora. E não é essa a proposta. Eu tenho que visualizar além. Porque olha só, eu vou voltar para esse conceito que Emmanuel traz. Mas a nossa irmã finaliza dizendo assim aqui. Ó. Mas a verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa. Por quê? Porque lá na espiritualidade, né, que vão vir essas consequências, essas reflexões, certo? E se nós não tivermos essa visão transcendental, a gente vai ficar sempre nesse aspecto do agora. Ah, porque estamos passando por isso agora, o sofrimento é agora, vamos escolher tudo agora, vamos assim, não sei o quê e tal. E como se fosse uma regra de punição. E não é assim. Nós vimos castigando muito uns aos outros. E ainda nos castigamos. E em cada processo que nós fazemos contra o nosso semelhante, né, é uma falta de intimidade, de busca da intimidade com Deus. Porque no processo de busca da intimidade com Deus, eu começo a refletir
sobre a minha importância em todo o contexto onde eu esteja inserido. Eu vou primeiro, faço o processo de autoconhecimento, porque é necessário para a reforma íntima, né, para que eu possa... Por que isso é tão importante? Dentro daquilo que Emmanuel fala, que a melhor oportunidade é o agora, né, a gente vai buscar o quê? O passado. E o passado serve para quê? Serve como uma breve lembrança para que a gente não cometa no hoje os equívocos de outrora. Beleza? Beleza. E o meu futuro, que eu falo tanto? O meu futuro depende do que eu faço no meu agora, no meu hoje. Por isso o presente é o melhor momento, é a melhor oportunidade para que eu possa aprender. Ok? Diante disso, o Evangelho de Jesus é para quando? É para hoje. É para agora. É para a situação, para o momento, para a aflição, para a desgraça, que eu, na minha ignorância espiritual, ainda conceituo assim, por conta da minha visão unidimensional, claro, não é? Mas é para o agora. Um outro ponto de vista, que é importante observar, é que esse evangelho, ele não é primeiro para o meu semelhante. Ele é primeiro para mim. Eu preciso experimentar o evangelho de Jesus. Eu preciso experimentar essa proposta, porque ele afirma, ele é contundente. Ele diz assim, ó, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E aí ele ainda finaliza. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Olha só. Então esse momento ele foi o quê? Contundente. A proposta ela é direta. O caminho é o Evangelho de Jesus. O caminho é a descoberta dessa visão íntima que me transcenda além da matéria, para que eu possa descobrir, olhar com claridade aquilo pelo qual eu esteja passando. Então é muito importante que a gente faça isso. Agora sim, algumas vezes as pessoas dizem assim, tudo, mas isso é fácil, é difícil. Não é esse o contexto, não é essa a intenção. Né? Porque o Evangelho é movimento. O Evangelho é ação. Jesus é verbo. Olha só. O seu ensinamento nos enseja ao movimento, a sair da condição da inércia, dessa visão estagnada, dessa visão imediatista. E estamos tendo então essa oportunidade de olharmos para dentro de nós, cada um, né, nos redescobrindo em conceitos, em valores, podendo compartilhar com esses que estão no nosso núcleo familiar, para que ao sairmos dessa situação para outras que virão, estejamos, cada um de nós, na condição de seres mais fortalecidos, espiritual e moralmente falando. Por quê? Precisamos equilibrar, né, essas duas asas. Estamos tendo a oportunidade de nos intelectuarmos muito, e é essa era que nós vivemos, está lá no Evangelho, vivemos a era do desenvolvimento intelecto-moral. Então é a oportunidade de eu estar aprendendo e conhecendo muito nas áreas diversas na ciência, né? Mas eu preciso também colocar tudo isso em prática, tudo isso no exercício da moralidade. Já caminhando aqui para a nossa parte final dessa nossa reflexão, a nossa irmã Delphine de Girardin, né, ela diz o seguinte: para julgar uma coisa, é necessário, portanto, ver-lhes as consequências. Olha só, isso é muito profundo. É assim que para julgar o que é realmente feliz ou desgraçado para o homem, é necessário transportar-se, olha só, é a transcendência da visão, para além desta vida, porque é lá que as consequências se manifestam. Só que é um aspecto muito importante, né? A nossa irmã não está dizendo assim, que é necessário desencarnar para ver, não. É necessário que a gente faça essa transcendência de visão, espiritualize a nossa visão, né? Quebre os paradigmas que nos prendem ainda ao materialismo. Ora, tudo aquilo que ele chama desgraça, de acordo com a sua curta visão, cessa com a vida e tem a sua compensação na vida futura. O que é isso? Bem-aventurança das aflições. Não basta eu passar pela aflição. Eu tenho que saber aproveitar aquele momento de aprendizado. Não é?
Porque nesse instante, a humanidade está sendo convidada ao exercício do fortalecimento da sua fé. Vemos muitas pessoas, e se perguntarmos a fulano, ciclano, beltrano, ou até nós mesmos, você confia em Deus? Você acredita em Deus? Ah, sim, eu acredito plenamente em Deus. Eu acredito dentro da minha crença, da minha visão, daquilo que eu prego, daquilo que eu acredito em Deus, sim, claro. Mas aí, quando eu estou num contexto de ser um enfermo, seja em que situação for, a minha fé começa a ser o quê? Abalada. E se a minha fé é abalada, é porque ela não era uma fé o quê? Solidificada na rocha. Por quê? Quando solidificamos a nossa fé, quando cremos ou quando submetemos a nossa fé àquilo que é material, aquilo que é de curta visão, aquilo que é limitado, nós estamos edificando a nossa igreja, a nossa construção sobre o luto. E aí virão tempestades, ventanias, redemoinhos, que são o quê? As desgraças. E o que é que tudo isso vai fazer? Vai levar aquela minha igreja. Porque ela foi edificada sobre solo fraco. Só que quando eu edifico a minha fortaleza, a minha igreja, e a minha fortaleza é Deus, virão. Não deixarão de vir, porque é necessário para o meu aprendizado. Virão tempestades. Virão intempéries de diversas formas. Virão ventanias, redemoinhos. Tudo virá. Mas a minha edificação, a minha igreja, não ruirá. Isso é o quê? Bem-aventurança das aflições. O fortalecimento do meu eu espiritual. Espiritualizando a minha visão. Transcendendo a minha visão. Compreendendo que o que eu estou passando é um momento difícil, é um momento que dói, claro. Não vai negar, Deus está doendo, tem que dizer que está doendo, óbvio. Mas não é a minha condição de ser evoluído. A minha condição de um ser evoluído, ela ultrapassa isso. Por isso não é uma questão de ser difícil ou de ser fácil. É uma questão daquilo que é o Evangelho de Jesus. Lembram? Eu falei, o Evangelho de Jesus é movimento, é trabalho. E todo trabalho realizado, ele seja o quê? Consequências. Não é isso? Ele seja consequências. Então eu preciso estar muito alinhado realmente com a minha intimidade com Deus. Então eu vou lá para o meu refúgio, seja ele onde for. Vou buscar essa minha intimidade com Deus. Vou lá entrar nessa sintonia espiritual com o Pai. Que já vai saber, já vai estar preparado, porque Ele já sabe da minha vontade antes mesmo de eu ter vontade. E essa minha experiência eu vou querer compartilhar. Porque eu quero que todos aqueles que estejam, primeiramente, nesse momento, ao meu redor, possam beber essa fonte da renovação espiritual pela qual eu estou me submetendo, pela qual eu estou passando. Devemos buscar compreender que esse momento não é um momento de cruzarmos os braços apenas porque estamos em casa, de forma alguma. Esse é o momento em que devemos trabalhar mais espiritualmente. Porque não só a espiritualidade no plano superior, socorristas, né? Aqueles que estão designados para recepcionar esses irmãos que estão desencarnando, um volume, né, muito maior do que normalmente a gente vê, mas esses encarnados que estão na linha de frente, independente de qual ofício estejam realizando, necessitam da nossa oração, necessitam da nossa vibração. E a espiritualidade, como quer levar, né, o que é bom para eles, só pode aproveitar o que nós emanamos de bom. Então está na hora da humanidade reverter, né, aquela vibração e aquela sintonia, que não quer dizer que era isso que dominava a humanidade, de forma alguma. Coisas maravilhosas aconteciam e coisas maravilhosas estão acontecendo. Né? Só que as coisas maravilhosas que estão acontecendo, elas estão acontecendo da forma também que tem que acontecer,
que é na intimidade, na humildade de cada um. Não é para as manchetes de jornais, não é para as revistas, não é para os sites, não é para... O momento agora é da humanidade espiritualizar-se, irmanar-se, buscar a integração, buscar a intimidade com Deus para integrar-se em sintonia de vibração e amor com os seus semelhantes. Individualmente, no aspecto coletivo pelo isolamento social, em sintonia, em vibração, em prece por toda a humanidade, para que quando possamos estar no nosso novo normal, estejamos preparados com a nossa fé fortalecida, né, e o nosso espírito solidificado com a fortaleza divina. Obrigado, meus irmãos. Fiquemos com Deus e até uma próxima e breve oportunidade. Que assim seja.